Saudações aquáticas! Bem-vindos, saudações aquáticas, a mais uma live do rock. Alô, galera aquática, alô, papais, alô, Brasil! Saudações, Nádia! Uau, seja bem-vinda! Vamos para cima! Vamos com tudo. Pessoal, pega esse aviãozinho, antes de mais nada, pega o aviãozinho que tá aí, Nádia, e manda para 10. O tio Peixinho Rock aqui também vai mandar para 10, porque eu vou mandar pra galera aqui da natação, papai. Professor, vou mandar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz a minha parte, mandei para 10 e vão chamando. Antes da gente falar hoje mais de natação para bebês, eu quero falar alguns recados. Primeiro, pessoal, quem que aqui está entrando vai estar no INAT, Instituto de Natação Infantil Congresso, que vai acontecer nesse final de semana lá em São Paulo. Quem aqui vai estar lá no INAT? Eu vou estar presente lá, eu vou estar lá no INAT. Quem de vocês vão estar lá no INAT? Fala aqui para mim quem vai estar. E também, pessoal, a partir de agora teve uma reformulação da entrega dos livros Vivências e Práticas Aquáticas e estaremos enviando a partir do dia 4, que os livros assim que os livros começarem a chegar, a gente vai enviar para as pessoas que já compraram o livro Vivências e Práticas Aquáticas, um livro que acabou de sair do forno e a partir da entrega, a entrega será a partir de agora, a partir de segunda-feira a gente vai começar a estar entregando ao endereço aqueles que pediram, beleza? Saudações aquáticas a todos que estão entrando e aqui permanecem. E hoje eu vou falar sobre musicalidade. Quem usa aqui as músicas, quem utiliza esse instrumento, essa ferramenta na natação para bebês, seja ela em personal, seja ela em programas de natação para bebês, para ativar algumas situações que eu vou ponderar aqui nessa live de hoje. Então, natação para bebês, o poder da musicalidade. Quem aqui, pessoal, que está entrando aqui vai participar do Boa noite, Nádia, do INAT, que de repente a gente vai se encontrar lá e trocar figurinhas pessoalmente lá em São Paulo a partir de sexta-feira. Beleza? E eu quero falar então sobre o poder da musicalidade, o poder da música em um programa, nas suas aulas de natação para bebês, seja ela de personal ou seja ela de programa. E eu vou começar com perguntas, porque as respostas estão nas perguntas. Você sabe o que é musicalidade? O que é musicalidade para vocês? Professor de natação para bebês, ou até mesmo papai ou a mamãe que está assistindo essa live, o que você considera musicalidade? Você usa dessa musicalidade como instrumento lúdico para o desenvolvimento das competências aquáticas? Dentro do processo ensino-aprendizagem, você utiliza da música, de uma aula cantada? E o que é a musicalidade para você? Eu acredito que, assim, se a gente for olhar no dicionário, está escrito lá que musicalidade é tendência natural, sensibilidade ou talento para criar ou tocar música, ou pegar uma música que já existe, a letra, e fazer uma musicalidade com ela, acrescentar novos refrões, novas frases, novos refrões. Isso é musicalidade. A Nádia fala aqui, eu canto para os meus alunos. Parabéns, Nádia, pela participação e pela iniciativa de cantar para seus alunos. E eu vou falar um pouquinho do poder, Nádia, do poder que está na musicalidade. Quando você canta, você está
estimulando, você está usando desse instrumento, desse poder que tem dentro, que tem a musicalidade, para você ter uma natação, um programa de natação para bebês mais rico, mais criativo e mais alegre e mais com vontade de participar, os alunos, de querer voltar, porque a música ela tem um poder especial, que se a gente não utiliza da musicalidade, nossas aulas ficam muito monótonas, muito rasa, bem assim na palavra. Então a gente precisa usar a musicalidade. E por que é importante? Mas a gente precisa usar, mas por que é importante, professor? O que é importante utilizar a musicalidade nas aulas de natação? Por quê? Você sabe, fala para mim aqui, escreve aqui nos comentários, por que você acha importante cantar nas suas aulas? Ou você só canta por cantar? Por que é importante cantar nas aulas de natação para bebês? Eu acredito que quando a gente canta, a gente utiliza a música, né, durante um programa, durante as aulas de personal, seja ela individual ou em grupos, para a gente estimular, para a gente fazer intervenções motoras no ambiente aquático. Eu, no caso, acredito que quando a gente utiliza a música, a gente está favorecendo o desenvolvimento de uma maior concentração, de atenção, uma maior concentração dos bebês, das crianças nas aulas, mantendo assim mais concentradas e ativas durante as sessões. Então a música pode ajudar, sim. A gente precisa de mais estudos que corroborem, sim, mas dentro da minha experiência empírica e dentro de alguns fundamentos teóricos, alguns artigos e livros e autores trazem que a música ela tem esse poder, sim, de desenvolver o foco e a atenção dos alunos, das crianças em um programa de natação para bebês. Tá certo? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem, assim, a musicalidade como um instrumento pedagógico dentro do processo ensino-aprendizagem. E a gente precisa aprender a utilizar esse instrumento da melhor forma possível para a gente alavancar e ter um progresso, uma evolução das competências aquáticas com prazer, com mais foco e atenção. Principalmente porque a gente utiliza desse instrumento para desenvolver essa questão do foco e da atenção. A nossa querida Nádia fala que estimula a falar e a descoberta por nomes diferentes. Parabéns, Nádia. Eu também acredito muito nisso. Inclusive, diversas pesquisas comprovam que a música não só faz bem para a alma, como também para o equilíbrio do nosso corpo. Então a música, além de tocar a alma, ela também faz bem para o equilíbrio do nosso corpo. Ela pode nos fazer lidar melhores com problemas como estresse, ansiedade, etc. A gente sabe que a música ela toca lá dentro. E quando a gente escuta uma música que a gente gosta, nos deixa mais relaxado, nos faz mais entrar em flow, numa situação de prazer, tira aquela situação de estresse. Esses estudos que foram divulgados pela American Music Therapy Association, que é dos Estados Unidos, e também pela World Federation of Music Therapy, que é de Gênova, da Itália. Esses estudos reforçaram que a música fala diretamente ao setor límbico da região do cérebro, ao setor límbico da região do cérebro. Esse sistema límbico, ele é responsável pelas emoções, pelo prazer, pela motivação, pela afetividade. Liberando, quando a gente escuta uma música e essa música nos dá uma sensação legal, nos faz ter prazer, nos faz ter afetividade, porque essa música está acionando ali o sistema límbico, fazendo com que libera dopamina, que causa essa sensação de bem-estar. Então a musicalidade, ela tem poder. Ela tem poder quando a gente canta, quando a gente emite um tom
favorável para que os pais, para que a criança possa escutar e fazer dessa musicalidade uma festa dentro do ambiente aquático. Exatamente, Nádia. Estimula a fala, isso ela tinha comentado. O Oswald também fala aqui que ele tem um tambor aprendendo a tocar. Ele tem um tambor e está aprendendo a tocar um tambor. Imagina só então, Oswald, você tocar um tambor. Olha que legal, utilizar diversos sons dentro do ambiente aquático, dentro da natação para bebês. Pegar a musicalidade e colocá-la dentro da água, utilizando tambor, pandeiros aquáticos, arroz, feijão, areia, fazendo vários tipos de sons. A professora Ana Paula Diniz, obrigado pela participação. Ela fala que, e é tão legal que mesmo as crianças ainda não sabendo falar, eles acompanham, mexendo a boquinha, cantando do jeitinho deles. Eu amo, é verdade, Ana Paula. Obrigado pela participação. Um grande beijo no seu coração. Exatamente. Então, e a gente sabe da importância da musicalidade. Eu falei aqui a importância da musicalidade. Qual que é a importância da natação para bebês? Qual a importância? Por que você fala assim, pais, qual que é a justificativa da natação para bebês? Eu sempre costumo falar, a gente tem que justificar para os nossos clientes a importância da natação. A gente sabe que a fase da primeira infância, ela se destaca muito como importante janela de desenvolvimento motor. Então, sendo fundamental propiciar às crianças experiências. O ambiente aquático, uma aula cantada, ela é rica em experiências motoras, auditivas, sinestésicas, e estruturar todo esse contexto, toda essa riqueza, fazendo que a criança ela seja amplamente estimulada dentro do contexto aquático. Programa, personal, utiliza o poder que há na musicalidade. E dentro desse contexto, o professor, nós professores, vocês professores que aqui estão presentes, nosso amigo Oswald fala aqui que que o uso da estimulação adequada incorpora as classes aquáticas, tem um grande empoderamento para incorporar as habilidades aquáticas. Exatamente, é dentro desse contexto aí que eu também quero chegar. E o professor faz parte dessa sopa, dentro desse contexto, dentro dessa engenharia que é natação para bebês. O professor também faz parte, ele é muito importante. Ele é o mediador entre a criança e a atividade, ou ele é o mediador entre o pai e a criança, um submediador quando o pai é o principal mediador. Nós apresentamos um crucial papel para que a musicalidade seja desenvolvida de forma eficaz. E muitas vezes a gente precisa entender um pouco mais profundo o que é a musicalidade. Não basta cantar por cantar, mas entender qual é a função do meu cantar, o porquê do meu cantar. Isso vai acalmar o coração do papai e você vai ter um melhor desenvolvimento, assim como o nosso amigo aqui fala, incorporar as competências aquáticas. Você vai acoplar, você vai utilizar isso como ferramenta para potencializar as competências aquáticas, ok? Então, sabemos que a água também, dentro desse contexto, professor, musicalidade, a água é também de fundamental importância para a vida do ser humano e é encontrada em todos os lugares da natureza. Nós estamos no ambiente, o mundo é um planeta Terra, mas pode falar planeta Água, porque a água está em todo lugar. E a água, ao mesmo tempo, ela pode representar um desafio. Trazendo esse desafio, talvez a criança possa sentir medo nesse ambiente ou sentir alegria, do medo à alegria, entre os outros. Então a água é um outro elemento que, junto com a musicalidade e o professor mais o pai, isso tudo vai acontecer
pelo menos é um objetivo, que há uma sinergia, que há uma harmonia nessa atmosfera para que o processo se desenvolva com prazer e alegria e as coisas vão acontecendo de uma maneira natural e orgânica através dos estímulos. Isso é muito importante. Então, com isso também, eu acredito que a gente pode fazer uma pergunta muito legal. Quais são os fatores que fazem, dentro desse contexto, que os pais... Quais são os fatores que fazem os pais colocar os seus filhos na aula de natação para bebês? Por que o papai ou a mamãe coloca o filho ou a sua filha na mais tenra idade num programa, numa aula de natação para bebês, em um programa de natação para bebês? Eu acredito, primeiro, existem grandes ocorrências. A morte por afogamento é a segunda ou a terceira causa do Brasil. Em piscinas, em locais também de fácil acesso, com grande quantidade de água, ou até mesmo na própria casa. Então isso é um fator, né? Outro fator é desenvolver a coordenação motora, ampliar o leque de estímulos. Enfim, então são fatores que fazem com que os pais coloquem os filhos em um programa de natação para bebês. Ensinar os bebês na mais tenra idade, ensinar as competências aquáticas e desenvolvê-las é importante, e eu gosto muito de usar o lúdico, porque é uma ferramenta que facilita o processo e é prazeroso. Não era o brincar por brincar, mas era o brincar por fundamento. Até mesmo se você pegar um bebê já na mais tenra idade, de um mês, de dias, você vai usar determinado brinquedo que é um lúdico, o brinquedo, o brincar, para estimular os reflexos, potencializar esses reflexos para que ele venha a ter movimentos espontâneos. Então, por que então usamos o lúdico nas aulas de natação para bebês? Por que você, professor, professora, que vem estudando, que vem se aperfeiçoando, que quer entender mais sobre natação para bebês, por que você utiliza o lúdico no seu programa, no seu processo? Por quê? Por que você utiliza? E eu vou falar um pouco disso, da questão por que a gente utiliza o lúdico no processo ensino-aprendizagem. Eu acredito que a ludicidade ela é indispensável no período. Principalmente assim, eu acredito que a ludicidade ela é importante em toda a vida, tá? Não pode falar assim, mas eu já tenho 20 anos, eu não gosto de brincar na aula. Depende de como que vai ser direcionado essa brincadeira. Mas eu acredito que na primeira infância ela é indispensável. A ludicidade na primeira infância ela é indispensável. Não pode faltar. Não pode faltar. Pois possibilita o aumento de liberdade de expressão. A gente não pode fechar a expressão, a gente tem que liberar essa expressão motriz, a interação social entre as crianças e seus pares e amplia o relacionamento com os professores. Então, o lúdico, ele aumenta a liberdade de expressão, a interação social e amplia o relacionamento entre professor, o relacionamento entre a tríade professor, ambiente aquático e o papai. Você vai usar essa ferramenta para isso, para ampliar o seu repertório, ampliar a conexão. As atividades lúdicas provêm da capacidade intelectual das crianças em brincar. Então, quando a gente está usando o lúdico, a gente está promovendo atividades cognitivas, para que as crianças venham a brincar, utilizar das brincadeiras, do jogar, do cantar, para que elas tenham prazer, para que elas tenham dedicação e interação. E o processo, ele seja intenso. Por isso que eu costumo dizer que o processo é melhor do que o resultado. Não estou desmerecendo o resultado, mas o processo é onde que vai acontecer a magia. O processo é que você vai ver crescer, que você vai ver você pegando o bebezinho e desenvolvendo ele até ele começar a ter habilidades aquáticas, autonomias aquáticas suficiente para poder ter autonomia na água, para poder
ter prazer de estar na água, promovendo a respiração, a troca de decúbito, tudo isso. Então, utilizando, por isso que eu utilizo do lúdico, por essas características. E vale ressaltar também que a ludicidade é uma das formas de aprendizagem, é uma das formas de aprender. Ou seja, existem várias formas de aprender. E a ludicidade é uma das formas de aprender. Vocês concordam comigo que o desenvolvimento infantil, a ludicidade é uma das formas de aprender? Pois, através dos jogos que você utiliza no ambiente aquático, das brincadeiras, da aula cantada, a criança se desenvolve no meio, dentro dessa sopa de experiência que você, professor, nós, professores, somos capacitados e buscamos capacitação para promover essas situações para os pais e para as crianças, para que eles se interajam e recebam diversos e inúmeros estímulos através também da ludicidade, que é uma forma de aprendizagem infantil. Os jogos e brincadeiras em geral fazem parte da primeira infância da criança. Ah, mas é só da primeira infância? Não, mas lembra que na primeira infância é indispensável. Não quer dizer que você tem que dispensar na segunda e na terceira. Você tem que promover sempre jogos e brincadeiras com fundamento para relacionar, para ter interação, para ter atenção, para ter mais prazer no que você está querendo desenvolver no seu processo de ensino-aprendizagem. Então isso tudo contribui para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, estimulando de uma maneira geral e global o desenvolvimento saudável. O Rock, acredito que dentro desse contexto a musicalidade é uma importante ferramenta dentro desse processo, dentro da primeira infância. Principalmente, não estou tirando a segunda infância, mas aqui é natação para bebês, então é indispensável. Em conjunto com outras atividades dentro do programa, dentro do seu planejamento, o uso da música cantada vai potencializar. Lembra, ele é um adubo, ele é um potencializador para você desenvolver com mais prazer as competências aquáticas a serem desenvolvidas. Desde quando o bebê entra ou começa um programa aquático. Eu acredito muito nisso. Então existe grande relação, enorme relação entre a música, sobretudo a música cantada e as atividades aquáticas. Então a relação da musicalidade e atividade aquática, ela tem uma relação muito forte e poderosa, sendo a música como uma importante fonte de aperfeiçoamento sensorial. Então a música, ela aperfeiçoa o sentido, principalmente a audição. Principalmente ela vai desenvolver também a movimentação, as habilidades motrizes. O modo como a criança, o bebê, decodifica e interpreta o estímulo que o professor promove, auditivo, condicionado pela musicalidade e condicionado ao seu estágio de desenvolvimento, bem como o seu conhecimento, experiência já adquirida. Então, quando a experiência e o conhecimento já adquirida, promovida através de uma musicalidade, com a relação música e experiência, faz com que a criança ativa todo o seu sistema, fazendo com que ele tenha mais prazer e efetividade em suas ações. Desse modo, as crianças, os bebês, podem ser capazes ou não de captar o ritmo. Então, quando você usa a musicalidade, a criança ela pode ser capaz ou não. Quando a gente está falando de individualidades, existe cada criança
que vão receber a musicalidade de uma certa forma, principalmente porque a musicalidade vai despertar memórias do passado. Então, quando a gente canta uma música, por exemplo, Pintinho Amarelinho, vamos supor que o bebê que está fazendo aula de natação, que entrou lá no seu programa, escuta essa música desde os 2 meses com o papai e com a mamãe. Ele está acostumado com essa música. Então, assim que você canta essa música, ele vai ativar sua memória e vai lembrar e vai ter uma sensação de conforto, de familiarização. E de repente, no começo, esse bebê ele estava com medo e se sentindo inseguro, mas ao cantar essa música, ele pode começar a se sentir confortável, porque a musicalidade tem esse poder de despertar nele uma segurança ao ouvir uma música que ele já conhecia. Então a música tem esse poder. A música pode estar ligada às pessoas de acordo... Então, né, dentro desse contexto, as músicas que você canta pode estar ligado às pessoas de acordo com a experiência. Assim como um exemplo que eu coloquei aqui agora, em diferentes épocas da vida do bebê. Essa ligação ela pode estar condicionada à experiência musical que esse bebê teve, né, através de lembranças que esse bebê passou até chegar na sua mão. Se você tiver a oportunidade de começar desde cedo com esse bebê, bem cedo, lá no ambiente domiciliar ou no condomínio, isso também vai ser fácil, porque você vai cantar aquela música e você vai promover essa musicalidade no crescimento e desenvolvimento desse bebê. Então, quando o bebê ouve uma música que ele já está acostumado, isso traz familiarização, isso traz uma certa tranquilidade para ele estar ali continuando na sua aula de natação para bebês. Então, eu quero ressaltar muito nessa live, galera, muito sobre a musicalidade como um instrumento para o desenvolvimento da atenção. Então, olha só, o poder da musicalidade e como instrumento também para desenvolver a atenção do seu bebê, para desenvolver a capacidade de memorizar, a memorização das atividades propostas. A gente acredita, e eu acredito muito, que a gente precisa ter um certo padrão de aula, um certo nível de repetição e mudando alguns detalhes para você fazer com que a criança desenvolva a memorização e a atenção no seu ambiente aquático, no seu programa. Não dá para você trocar, cada aula ficar trocando a música. Então ele nem começou a decorar, a entender todo o processo, e você já está mudando toda hora esse processo. Você vai deixar o seu bebê, até mesmo o papai, meio sem referência. Então, atenção, beleza? A atenção pode ser definida. O que é atenção? Já que um dos propósitos dessa live é falar do poder da musicalidade, e a musicalidade ela tem também como objetivo e finalidade desenvolver a atenção. A atenção, processo de atenção e memorização do bebê. Então, o que significa? O que é a atenção? Segundo Samulski, 2009, ele fala que a atenção pode ser definida como estado consciente onde a pessoa, eu coloco ali onde o bebê, conduz seus processos psíquicos a partir de um estímulo. Esse estímulo ele vai ser, se for no caso uma música, auditivo, ele pode fazer desse estímulo auditivo e ter como finalidade um objetivo que você pretende, soltar bolinha, colocar o rosto na água. Para o Weinberg, em 2008, ele já fala que a atenção é um estado de concentração. A atenção é um estado de concentração em que o indivíduo é capaz de exercer um esforço mental para que uma tarefa seja realizada em função do que é mais importante. Então, desenvolver a atenção na mais tenra idade, e a música tem esse poder, e a natação para bebês tem esse poder, devido à sua riqueza em estímulos sensoriais, e se às vezes eu estou deixando isso passar, eu estou deixando a minha aula muito rasa.
Nosso querido Oswald fala aqui, é super importante que os papais e as mamães da classe possam também em casa cantar as músicas que são aprendidas, que são desenvolvidas, que são trabalhadas dentro do seu programa. Exatamente. E isso, senhor Oswald, é muito interessante porque eu lembro que os pais sempre me falam, nossa, Roque, o meu filho, o Bernardo, cantou a musiquinha a semana toda. Toda ele estava cantando a música. Então, ou seja, trabalhei memorização, afetividade, ele tá... E os pais, na hora do banho, utilizam a musicalidade também para poder continuar o processo de desenvolvimento das competências aquáticas, como o desenvolvimento polissensorial. Então, exatamente, concordo muito com o nosso querido Oswald. A musicalidade estimula também a ser desenvolvido em casa. Então, você leva dentro de um programa de natação para bebê e se estende até a casa, para que isso possa continuar, essa musicalidade, essa situação. Então, eu queria deixar aqui, também tem um outro autor, que em 2008, ele fala o seguinte, ele define 3 principais elementos para atenção: focalização de estímulos relevantes, manutenção do nível de atenção durante determinado tempo e conscientização da situação que está acontecendo ali no seu programa. Porém, eu quero ter um foco maior no que Mahoney e Snyder falam em 2012, que eu acho que é mais importante, porque esse tema dá pra gente dar um curso em cima desse tema, porque ele é muito profundo. E a minha intenção é só despertar a curiosidade de vocês. É só falar um pouco sobre o poder da musicalidade, fazer vocês também ir pesquisarem mais sobre o assunto e ver o tanto de fundamento, o tanto de pesquisa e estudos relacionado a essa temática. Então quero focar um pouco mais na questão da atenção, o que uma das finalidades da musicalidade é desenvolver a atenção, é promover que a criança ela tenha mais atenção, mais foco naquilo que você pretende desenvolver. Então você vai utilizar essa ferramenta, que é a musicalidade. Então, Mahoney e Snyder, eles falam que a atenção subdivide em 3 partes: atenção seletiva, atenção dividida e atenção concentrada. Dividida, seletiva e concentrada. E então, pessoal, eu vou dar um foco maior nesse processo da atenção seletiva, atenção dividida e atenção concentrada. O que seria, por Mahoney e Snyder, uma atenção seletiva? Se a gente ficar atento ao que a palavra fala, a gente já entende que uma atenção seletiva, você seleciona o que mais te interessou e você foca naquilo dali. Então, focar em um estímulo recebido, apenas em um estímulo recebido em determinado momento a partir da atividade que está sendo promovido pelo professor, deixando de lado qualquer distração. Então, um exemplo prático: eu tenho um programa de natação para bebês que pode acontecer ao mesmo tempo outras situações na piscina, outros alunos, outros professores, outros profissionais, há uma disputa ali profissional. Então você precisa fazer com que o seu aluno, com que o seu bebê tenha atenção seletiva, para que você consiga fazer com que ele olhe para você e escuta você e entenda o que você está querendo desenvolver, o que você está querendo promover. Então você vai trabalhar a atenção seletiva dentro da musicalidade. Você vai fazer com que a sua aula cantada, aí você vai ter que promover um bom timbre, um bom tom de voz, porque você pode concorrer com o professor que está do lado. Então a concorrência aumentou e você vai ter que promover esse tipo de atenção, fazendo com que a criança olhe para você. Então você cantar, utilizar da musicalidade
Se você já tiver um repertório para que a criança perceba você, então você vai lá, está desenvolvendo descontração facial e você está utilizando a aula cantada e você tem esse objetivo para trabalhar. Então você chama a galera, chama a atenção e canta para eles. Trabalhar a aguinha no rosto. Musicalidade. Tubarão, tubarão, faz tibum. Mergulha o rosto na água. A criança vai olhar, chama atenção, usa o tom de voz para que a criança, para que você desenvolva através da musicalidade a atenção seletiva, proposto aqui pelo Marrone e por Snyder em 2012, que ele fala em 3 tipos de atenção, que eu estou focando mais. Existem outros autores que também falam sobre a questão da atenção, do foco. Então ele fala sobre atenção seletiva, atenção dividida e atenção concentrada. Atenção dividida, aqui eu já acho que é para as mulheres. O homem, ele não sei, eu particularmente não tenho muito atenção dividida. Se tiver muito barulho, ou se tiver as minhas filhas estiver brincando aqui, ou se eu estiver fazendo, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o estímulo da atenção dividida é exatamente nesse ponto, onde vários estímulos são recebidos, fazendo com que a criança ou com que o indivíduo realize atividades simultaneamente. Então é um processo mais complexo quando a gente fala para homens. A mulher tem mais facilidade em ninar o bebê, esquentar a mamadeira e falar com a colega no telefone. E ao mesmo tempo tá assistindo série no Netflix. O homem não. Se eu ficar olhando pro leite fervendo lá, eu ainda deixo o leite derramar no fogão. Porque eu preciso desenvolver mais a minha atenção dividida. Eu preciso trabalhar isso. Fazer 2 ou mais ações ao mesmo tempo, realizando assim um controle preciso sobre as tarefas. É uma tarefa não muito simples e tem crianças e tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar a atenção dividida e mais facilidade em trabalhar a atenção seletiva. Ou seja, mesmo diante de vários estímulos, vários barulhos que está acontecendo, ele consegue concentrar na tarefa que você promoveu. Você vai ter que utilizar do movimento corporal, você vai ter que utilizar da musicalidade, do seu tom de voz para você poder chamar a atenção desse bebê. Você pode usar um apito, você pode usar um instrumento musical diferente para trabalhar a atenção seletiva. A atenção dividida é fazer com que esse bebê ele consiga fazer 2 ações ao mesmo tempo, que também é uma situação bem complexa. E a atenção concentrada. A gente tem que estar... Talvez a atenção concentrada, dentro desse modelo, dentro dessa divisão que propôs Marrone e Snyder em 2012, a atenção concentrada para bebês talvez vai ser um pouco mais desafiador, porque bebês ele consegue concentrar por um curto período e já quer partir para outra coisa. Porque desenvolver a atenção concentrada é fazer com que o bebê, ele um trabalho que você está fazendo através da musicalidade, uma música com um repertório maior, para que ele se concentre numa situação que exija mais tempo. Isso chama-se atenção concentrada. Promover uma alta concentração dentro do programa de natação para bebês proposto naquele momento, e que se chama-se atenção concentrada. E quando a gente se fala de bebês, se torna um pouquinho mais desafiador. Então, cuidado para a aula não ficar monótona. Você vai querer fazer uma atividade, uma aula cantada com uma música, com um repertório maior, que envolve um tempo maior. Talvez você está desenvolvendo a atenção concentrada, mas cuidado para não deixar a sua aula cair e os seus alunos dispersarem, porque aí você vai ter que voltar para a atenção seletiva. De repente, qual instrumento que você desenvolve, que você usa para trabalhar a atenção seletiva? Um apito, um som de pandeiro. Opa, todo mundo já foca para você, tá? E de repente você tem que ir saber modulando os tipos de atenção que você está desenvolvendo no seu aluno, porque a ideia da musicalidade, o poder dela
também é desenvolver o processo de atenção e foco na sua aula, na qual o objetivo você tem colocado para desenvolver dentro do programa. Bloqueio respiratório, controle respiratório, deslocamento rudimentar, movimentação, flutuação, troca de decúbito, equilíbrio vertical, giro. Então, todos esses elementos e essas competências você pode encaixar na musicalidade e promover a atenção que você necessita para que ele possa ter experiências e desenvolver as competências para ele ganhar as habilidades e ele se sentir mais autônomo, mais confiante no ambiente aquático. E dentro desse contexto que eu estou falando da musicalidade. Nosso querido Poli, obrigado pela presença, uma referência nacional e mundial em natação para bebês. Muito obrigado aí pelo carinho. Vi também aqui vários colegas de profissão, muito obrigado aí. Espero que vocês estejam gostando um pouco sobre o poder da musicalidade. A atenção também ela pode ser dividida em atenção interna e atenção externa. A atenção externa é a adaptação rápida do indivíduo em situações complexas. E alguns indivíduos, algumas crianças, alguns bebês podem desenvolver mais a atenção externa do que interna. Depende do seu estilo de vida. A maneira com que a criança concentra na sua aula vai depender da criança também. Se ela vai ter mais atenção seletiva, mais atenção concentrada. A gente ter essa leitura é importante. A gente ter uma leitura. Como que você tem essa leitura? Você pode utilizar de filmes, né, de vídeos, de filmar a sua aula para você ver e rever várias vezes como que está sendo a concentração, porque de repente na aula ali o próprio professor ele está com uma atenção seletiva, ele está ali, não está escutando nada. Já aconteceu situações assim com vocês? Fala aqui comigo, né, se vocês já viram em situação que você está dando uma aula e você não escuta nada que está à sua volta. Porque você está tão concentrado, você está tão seletivo no que você está fazendo na verdade, que os outros barulhos não te incomodam. Então, às vezes, o próprio professor está nesse estado de seletividade, de atenção de seletividade. Isso pode acontecer também com o profissional. Então, por exemplo, quando a gente fala de atenção agora em relação à atenção externa, uma criança que conviveu a maior parte da sua infância em meios de muita agitação. Então, tem criança de fato que cresce em meios de agitação, em meios em que há muito barulho. E então ele vai ter mais facilidade dentro de um contexto se uma aula estiver barulhenta. Então, se um aluno já convive com barulho desde pequeno, já está acostumado a ir para show, a sua casa tem sempre grande movimento, então para ele não vai ser um problema o barulho. E o contrário também faz sentido. Se uma criança ele desenvolve e cresce no silêncio, num contexto em que há menos barulho, quando ele é colocado num ambiente em que há muito barulho, isso também pode trazer um prejuízo em relação ao seu desenvolvimento, em relação a ele, e de repente o professor vai achar que o problema está com ele. Não, mas de repente o problema está no barulho em excesso. De repente o professor está utilizando um tom de voz muito alto, porque a gente tem hora que precisa aumentar o tom e tem hora que tem que diminuir o tom, abaixar o tom. Assim como o nosso querido Oswald fala aqui, dependendo da idade do bebê, a atenção externa é mais forte, exatamente. E o professor pode conceder isso a seu favor, criando estímulos adequados. Uau! Fantástico, Oswald. Obrigado pela participação. Participação internacional do nosso querido Oswald. Obrigado pela participação, meu querido. Então é isso. Então, dentro desse contexto se chama-se de atenção externa. E a atenção interna? Ela varia de acordo com o comportamento do indivíduo. Então, cada indivíduo vai receber
o estímulo da sua aula cantada e vai desenvolver a sua atenção, nesse caso interno, de acordo com cada um. Cada criança é um livro que a gente lê. Então, com isso, a atenção externa exige uma atenção, apenas um estímulo específico, onde a atenção para um determinado movimento ele é essencial para a conclusão da tarefa. Então, ele ou escuta o barulho externo e aquilo ali determina o que ele vai fazer como tarefa. E a atenção interna, ela vai regular a emoção. Essa atenção interna vai mexer de dentro para fora, a externa de fora para dentro, fazendo com que o barulho de fora faça com que ele faça a ação que você quer. Por exemplo, o barulho de um pandeiro, um barulho de um movimento de arroz dentro de uma garrafa PET, pedrinhas. Então vai depender do barulho e a ação que você quer. E a atenção interna é de dentro para fora, então, ou seja, vai estar relacionado à sua situação emocional. A situação emocional vem primeiro nesse tipo de atenção. Então, sendo assim, os fatores internos são divididos em os internos, já que é de dentro para fora. Sistema sensorial, nomeadamente a gente chama de audição e a visão. A capacidade, né, principalmente quando a gente se fala de aula cantada, porque a gente utiliza muito do som, mas a gente utiliza muito também da visão para a gente ter uma leitura corporal. Quando eu falo a gente, o bebê o bebê vai ter uma leitura corporal do profissional, uma leitura tátil, sinestésica do movimento através da sua musicalidade. Ele vai ter uma leitura auditiva do que você está como objetivo do seu programa, dentro do contexto de uma aula cantada, como uma ferramenta poderosa para potencializar, para maximizar os conceitos aquáticos, as habilidades aquáticas. O comportamento é a capacidade de processar informações, então são a atenção interna, os fatores internos, que está relacionado à audição e à visão, a capacidade de processar informações, o comportamento aprendido em situações específicas e diferentes características de personalidade. Então, todo esse contexto que a gente tem que levar: comportamento aprendido em situação específica de uma música, a características ou diferentes características de personalidades existentes dentro de um programa. Se estou falando de um programa com vários bebês, se eu estou falando de personal, também eu tenho vários tipos de aluno com características diferentes. De repente, para uma não vai dar certo para outra, a gente tem que ficar atento a isso. E os fatores externos, eles referem-se à quantidade de informações, ao estresse. Então, de repente, um ambiente aquático ou o seu programa, seja ele personal ou em grupo, você pode estar abusando do excesso de informações. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes o excesso de informação faz mal. Ele traz um estresse social, ele traz um estresse visual. Então, se você tiver também dentro da sua musicalidade uma complexidade dos estímulos também, isso é um fator externo. Você utilizar instrumentos em que a criança ela ainda tem dificuldade de interpretar, você tem que ter esse processo com mais cautela. Obrigado, Jéssica, pela participação, Dona Leda. Então, desse modo, diferentes fatores podem condicionar o nível de atenção. Características visuais do seu programa, dentro da característica visual de uma aula cantada, você vai usar colorido, né? Conversando com a tia Silvia Bassi, ela deu um exemplo muito legal. Se você vai cantar, por exemplo, a música do Coelhinho da Páscoa, que agora a Páscoa está chegando, então a gente já tem que começar a desenvolver e trabalhar a musicalidade do tema Páscoa. Então, se você vai cantar: Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm?
Aí você mostra a bolinha azul, ou um ovinho feito com bolinha e papel celofane ou EVA, amarelo e verde também, para ele já começar a assimilar a cor ao que você está promovendo como visual. Então, as características e os fatores que condicionam o nível de atenção é a questão visual. É o nível de outra característica é um nível de ativação. Nível de ativação. O que é isso? Refere-se à capacidade de alternar o tipo de atenção de acordo com a tarefa sendo realizada. Então, ou seja, mudar os tipos de atenção de acordo com a capacidade que você está usando. Musicalidade. Usando a cor, coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Estou mudando o estímulo para mergulho, estimular as vias sensoriais. E ao mesmo tempo, que cor eles têm, trabalhando cor, desenvolvendo a questão visual. Então, isso aí é níveis de ativação. Você ativar vários fatores de estímulo dentro da musicalidade. Há poder nisso aí. Características de personalidades. Características também são diferentes fatores. Outros tipos de diferentes fatores é característica de personalidade. Então cada criança tem um tipo de personalidade. Diferenças no sexo. Hora do dia. Então tem hora do dia que você pode cantar samba lelê, você pode trazer uma banda, que se a criança não tiver na sua hora, ela não vai gostar. Ela não vai ter o mesmo prazer. Então, hoje um colega falou, como que faço se o meu aluno está dormindo na hora da minha aula? Então o horário da aula está errado. Você não está promovendo o melhor do seu... o seu aluno não está no seu melhor, no seu ápice. Imagina você cansado, já fadigado, ou com fome, ou com sede, ou querendo saber um pouquinho de silêncio, e vem um barulho ou uma situação que você não gosta. Você também não vai gostar. E o bebê também não. Então a gente precisa saber a hora do dia. Isso são fatores que pode condicionar. Então, fatores que condicionam o nível de atenção. Diferença de sexo, personalidade, características visuais, hora do dia, nível de aprendizagem, qual é o nível de aprendizagem que você está desenvolvendo dentro da divisão. Por isso que é importante a gente ter uma divisão dentro do seu programa de natação para bebês. Então todos esses estímulos eles são relevantes, mas cada um tem um fator determinante, um tipo de condicionamento que você pode desenvolver a atenção através da musicalidade. Sabe-se também que pode diferenciar os níveis de atenção, eles podem se diferenciar. Por exemplo, característica da personalidade, existem estudos realizados por Gillespie e Ensky em 1980. Ele mostra que pessoas introvertidas, as pessoas que são mais introvertidas, que não têm muita facilidade de socializar, que são mais ela com ela mesmo, elas têm mais capacidade de desenvolver a atenção concentrada, ou seja, de ficar mais tempo em uma determinada tarefa. Ele consegue prolongar mais uma tarefa. Nosso querido aqui, Oswald, fala aqui, como eu passo no Brasil, ele mora lá em Colômbia, que lá alguns bebês são muito antissociais e tem fobias também lá, né? A natação para bebês lá tem ajudado a socializar de novo. Exatamente. Então o contexto da socialização para bebês em uma aula cantada é a socialização, é ativar, é desenvolver vários níveis de atenção, seletiva, concentrada, dividida. Então a gente precisa ter os níveis, né, os diferentes fatores que condicionam o nível, né? Então, ou seja, os fatores que podem condicionar a você desenvolver os diferentes níveis de atenção, os fatores de uma criança que são condicionados por ela, o tipo de sexo, a hora do dia, tudo isso é importante a gente, nem que seja, a gente entender, se você assim quiser, de maneira nem que seja superficial, para você ter um pouco de fundamentação e explicar os porquês aos pais na hora de você falar
por que você está cantando na aula e explicar que não é simplesmente cantar por cantar. Então esse estudo que Gillespie e Einsick em 1980 fala para nós, ela mostra que pessoas introvertidas ela tem mais facilidade em prolongar, em ter uma situação de uma atenção concentrada, enquanto os extrovertidos se concentram melhor em atividades de curta duração. Então, tem crianças que se concentram melhor, por isso que existe dentro de uma natação, de um programa, quando a gente fala com vários, ou personagens, se você tem vários alunos, um tem diferente do outro, o que vai dar certo para um não vai dar certo para outro. Então ela viu que pessoas extrovertidas, ela tem capacidade de atividades de curta duração, então, ou seja, ela quer mudar rápido a tarefa. Agora, crianças que são mais introvertidas, elas têm mais facilidade e gostam mais de atividades que são promovidas, que tem longa duração, uma música com um tempo maior. Boa noite, minha querida, um abraço. Então, saber direcionar. Então, para a gente caminhar para o final, saber direcionar a musicalidade para desenvolver diferentes modos de atenção. Então, a desenvolver a atenção é um dos propósitos da musicalidade. Como eu falei que eu ia dar muita ênfase na questão da atenção, mas tem um mundo, um universo sobre musicalidade. Eu estou falando um pouquinho sobre de atenção e também falei um pouquinho sobre é importante para memorizar. Mas falei também lá no início da live da importância da natação para bebês, o poder da musicalidade também como ferramenta lúdica, o importante do lúdico. Então, saber direcionar a musicalidade para desenvolver diferentes modos de atenção faz todo sentido em um programa de natação para bebês, dividindo e marcando os momentos. Então, seja uma aula de natação para bebês, você vai dividir, você vai trabalhar a atenção dela, e se você fizer momentos dentro da sua aula, momento para começar, momento da aula principal e momento de finalizar. Então você vai ter o momento de início, momento de meio, os passos para você poder montar a sua aula cantada. Em quais momentos eu irei cantar, quais momentos eu vou linkar as músicas para dar sequência ao processo que está acontecendo naquele momento. E como que vai ser a repetição, qual é o prazo de repetição, em quanto tempo que eu mudo, de quanto em quanto, e como que eu mudo drasticamente ou eu mudo aos poucos. São perguntas para você aí pensar e trabalhar dentro com você mesmo. Então, a minha querida tia Silvia Bassi, eu queria terminar uma frase minha e uma frase da Silvia Bassi, que ela fala: a música, essa frase dela, a música encanta, educa e ensina a nadar. Então o poder da musicalidade é isso, ela educa, ela encanta e ensina. Por quê? A musicalidade desenvolve a atenção e existem fatores que determinam a atenção. A gente precisa entender para a gente poder encaixar a musicalidade. Existem 3 tipos de atenção, segundo os autores citados: atenção seletiva, atenção dividida e atenção concentrada. Então, a gente entender o porquê que a gente está cantando vai fazer com que o pai seja mais fiel ao seu programa, porque ele vai entender o que você está querendo promover através da ação que você está fazendo dentro da sua aula de natação para bebês, dentro do seu programa em turma. Então, saber fundamentar e entender o básico sobre musicalidade e o poder que existe dentro da musicalidade, dentro de uma aula cantada, vai deixar você como autoridade e como referência para os pais. Boa noite, Adriana. E uma frase minha que eu falo, essa frase é do Rock, a autoria de minha pessoa. Boa noite, galera. A relação do professor de natação infantil com seu aluno é como música. 2 cordas afinadas no mesmo tom vibram juntas. A relação do professor de natação infantil com o seu aluno é como música. 2 cordas afinadas no mesmo tom vibram juntas. E você pode colocar também 3 cordas afinadas e no mesmo tom,
vibram juntas. Se você pode colocar também 4 cordas, sendo 3 professor, bebê e papai, professor, bebê, água e papai. Todos esses elementos, juntamente com uma riqueza de estímulos que nós, professores, promovemos, nós somos promotores da alegria, dos estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, juntamente com a água. Nós somos guias para que a criança galgue as fases, os estágios de desenvolvimento, para que ele possa, como objetivo final, dentro de um programa de natação para bebê, ter autonomia, prazer, satisfação no ambiente aquático, com a água, na água e com os outros ao seu redor. Com segurança, sabendo os aspectos da segurança aquática. Beleza? E tudo isso, pessoal, e muito mais, vai acontecer no INAT, no Congresso de Natação Infantil. Eu fiz uma pergunta aqui, não sei se responderam. Quem de vocês vai estar no INAT em São Paulo, que vai acontecer agora, sexta, sábado e domingo? Eu estarei lá e espero encontrar com vocês lá. E quem for lá e já adquiriu o livro Vivências e Práticas Aquáticas comigo, pode pegar diretamente comigo lá, que eu vou entregar pessoalmente e ainda vou fazer um autógrafo pessoal para quem pegar comigo lá no INAT, em São Paulo, nesse final de semana, 9, 10 e 11. Espero vocês lá. Então, quem aqui ainda não decidiu, se puder fazer um esforço para ir, vale muito a pena. O Congresso de Natação Infantil é a referência do Brasil e lá grandes profissionais vão estar lá, grandes redes de networks, grande troca de ideias, troca de figurinha acontece lá, além de profissionais mundiais, referências da natação infantil para bebês, em todos os aspectos, e espero encontrar você lá. A Adriana falou que vai estar lá, espero encontrar com vocês lá e juntos trocar mais figurinhas, tudo bem? Então, já são 10h55, 1 hora falando aqui com vocês. Fico muito feliz em compartilhar conhecimento. Obrigado pelo carinho de todos. O que vocês acharam dessa live? Depois escreve no comentário. Quem quiser adquirir o livro, entre em contato comigo. Beleza? Um grande beijo no coração de todos. Obrigado pela participação e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.